Louvado seja o nome do Senhor. E todos começam dando glória, 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 glória. Todos começam dando glória, 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 glória. Altíssimo Deus, soberaníssimo Pai, graças te dou, Senhor, em nome do teu Filho amado, a Pai Salvador Jesus Cristo, meu Deus, em cuja presença Espírito Santo, ó Deus da verdade, em nome de Jesus Cristo, ó Pai da glória, que o Senhor venha perdoar, ó Deus, os nossos muitos pecados, meu Pai, vem perdoar, Senhor, as nossas muitas falhas, Senhor, em nome do teu Filho amado, ó Pai Salvador Jesus Cristo, ó Deus da glória, quero te pedir, Espírito Santo, que nesta noite, meu Pai querido e santo, o Senhor venha falar, meu Pai querido e santo, ao nosso coração, meu Pai da glória, Deus poderoso, meu Deus santo, Deus eterno, nessa noite, Espírito Santo, vem pelejar, meu Pai da glória, pela tua igreja, meu Pai, vem pelejar, Espírito Santo, pelo teu povo, meu Senhor da glória, Deus poderoso, santo, eterno, o Senhor possa, meu Pai querido e santo, visitar, meu Senhor da glória, os lares, meu Pai querido, o Senhor possa entrar, meu Pai querido e santo, com providência, meu Pai da glória, Deus poderoso, santo, eterno, vem pelejar, meu Pai querido e santo, pela tua igreja, meu Pai da glória, meu Deus querido e santo, eterno, toma em questão, meu Pai da glória, na tua igreja, Espírito Santo, e que nessa noite, meu Senhor, o Senhor venha preparar, meu Pai da glória, o nosso coração, meu Pai, Espírito da verdade, e vem falar, meu Pai querido e santo, porque a maior revelação, meu Pai, é a tua palavra, Espírito Santo, por intermédio, ó Pai querido, da tua palavra, Senhor, nessa noite, meu Pai Santo, vem nos dar direção, meu Pai, e nós vamos sair daqui, Espírito Santo, com a direção do alto, e nós vamos sair daqui, meu Pai, com a direção do Espírito Santo, meu Deus querido e santo, o Senhor possa, meu Pai da glória, trazer em nossas vidas, meu Pai, o novo, meu Pai, nascimento, o Senhor possa, Espírito Santo, trazer, meu Pai da glória, a memória, meu Pai, das nossas vidas, para que nós possamos, meu Pai da glória, entender, meu Senhor, qual é a boa e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas, Espírito Santo, essa noite, meu Pai querido, o Senhor possa, meu Pai da glória, fazer, Senhor, a tua vontade, porque o homem é pobre, meu Pai, o homem é cinza, se não for, meu Pai, por graça, se não for, Senhor, por misericórdia, Espírito Santo, então, meu Pai querido e santo, derrama, Espírito Santo, a tua graça, meu Pai, pela vida desse irmão, Senhor, derrama a tua graça, meu Pai, pela vida dessa irmã, Senhor, Espírito Santo, o dia que vive, meu Pai, que o dia está melhor, Senhor, não dias difíceis, meu Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, meu Pai, porque nós acreditamos, a Deus da glória, no Deus vivo e poderoso, meu Pai, que tirou o povo de Israel, meu Pai, do cativo do Egito, Espírito Santo, e mudou a vida de Israel, meu Pai, dando a direção, Senhor, para a terra de Canaã, a terra prometida, meu Pai, as suas peregrinações, Espírito Santo, essa noite, meu Pai querido, renova a vida desse irmão, Senhor, renova a vida desse irmão, meu Pai da glória, Espírito Santo, porque só o Senhor, meu Pai, é quem pode nos dar graça, é só o Senhor, meu Pai, que pode, Senhor, trazer o refrigério em nossas vidas, Espírito Santo, onde estiver, meu Pai, o mal, Senhor, venha cair por terra, onde tiver, Senhor, a glória, a obra da língua, Senhor, venha ser aprendido, meu Pai, porque é a poder do sangue de Cristo, é o Espírito da verdade, Deus, meu Pai, de igreja, prepara o coração, meu Pai, do teu povo, o Senhor venha falar, meu Pai, ao coração do teu povo, e não seja eu, meu Pai, querido e santo, mas seja, meu Pai, a tua palavra, Senhor, a penetrar nesse coração, porque não existe, meu Pai, coração puro, Senhor, o Senhor não arrebite, meu Pai, o Senhor não quebra, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, lá em Gênesis 23, o Senhor marchando, meu Pai, não expulsa a pedra, essa noite, Espírito Santo, o Senhor, meu Pai da glória, vai quebrar, meu Pai, esses corações de pedra, para que a tua palavra, meu Deus, ela venha se encontrar dentro, Espírito Santo, meu Pai, o último lugar, meu Pai, e o primeiro, meu Pai, desse culto, vai ser a tua vontade, pelo sangue de Jesus, e quem quer bata a palma, exalta e glorifica a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, pega a Bíblia aí, amém? Louvado seja Deus. Abra aí o livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio,
Glória a Jesus. Bendito seja Deus. No capítulo de número 8, louvado seja Deus, amém? Deuteronômio, no capítulo 8, versículo de número 1 em diante, amém? A Bíblia vai nos falar, louvado seja Deus, acerca da exortação de Deus a Israel e os benefícios do Senhor, amém, irmãos? Estamos nesta campanha, louvado seja Deus, recebendo um novo nascimento. O nascimento, irmãos, ele só vem por intermédio da palavra, amém? Quando a palavra ela se revela aos nossos corações, aí nós vemos mudança, irmãos, nas nossas vidas, amém? Porque é a palavra que muda a nossa vida, amém, irmãos? É a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos dá ânimo para nós prosseguirmos na caminhada, porque a Bíblia ela diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor, isto viverá o homem, amém? Vamos já ler a palavra de Deus, amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, que diz a palavra de Deus: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos, sim ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas sim que tudo que sai da boca do Senhor viverá. O homem nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guardando os mandamentos que hoje o Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Vamos lá para o versículo de número 11. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo comido e estado farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar quanto tu tens, se não eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Levanta a palavra de Deus para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu vim aqui para ouvir a tua voz. Fala ao meu coração, porque eu preciso
Bata a palma e dê glória para Jesus. Vemos aqui, irmãos, um texto muito conhecido, porque lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo ele se aproxima de Jesus para tentar Jesus, louvado seja Deus, Jesus por 3 vezes repreende o diabo. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, então ele estava com fome. E nós sabemos que o nosso adversário, ele se aproveita das oportunidades, irmãos. Então é bom que nós venhamos a vigiar, amém? Estejamos no Espírito, porque se andar em Espírito, o diabo ele não vai ter êxito na tua vida. Mas se andar na carne, o diabo ele vai ter êxito na nossa vida. Então Jesus ele repreende Satanás e cita essa passagem que está em Deuteronômio capítulo 8 versículo 3, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso viverá o homem. Eu entendo aqui, irmãos, nesta passagem, desde quando Deus ele ergue e levanta Moisés para ir, louvado seja Deus, ao Egito. Todos nós sabemos do processo que Moisés ele passou, pela missão que ele recebeu de Deus. Deus levantou Moisés como libertador de Israel, porque isso era promessa de Deus. Deus ele já tinha provado a Abraão lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, se me falha a memória, quando Deus ele chama Abraão, depois de ter dado o filho da promessa, Deus ali chama Abraão para provar a sua fé, porque a nossa fé, meus irmãos, todos os dias é provada. Todos os dias a nossa fé ou é aprovada ou é reprovada diante de Deus. Então Deus já tinha dado o filho da promessa e agora Deus ele requer como sacrifício. Então ali simbologicamente, louvado seja Deus, Abraão, por ser um homem temente a Deus, por ser um homem, meus irmãos, que tinha intimidade com Deus, mesmo ele não vendo Deus, apenas Deus ter só falado com ele, então ele se desloca para o Monte Moriá. O Monte Moriá, meus irmãos, ele sobe ali para sacrificar o seu filho, louvado seja o nome do Senhor. E pela misericórdia de Deus, Deus ali faz uma promessa, depois de provar a sua fé, que quando ali, louvado seja o nome do Senhor, ele vai sacrificar o seu filho, ali o anjo brada, meus irmãos, e diz: olha, Abraão, não faças tal coisa, porque agora nós sabemos que tu temes a Deus. Então Abraão olhou para o seu lado e viu um cordeiro, louvado seja Deus. Simbologicamente, trazendo para os dias atuais, ali já simbolizava Jesus. Jesus ali já aparecia naquele cenário, meus irmãos. Quando João Batista, aleluia, ele prega no deserto da Judeia, então ele anuncia para o povo o Salvador do mundo, e anuncia verdadeiramente aquele que iria redimir Israel do seu pecado. Então ele aponta e diz dessa forma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem quer bata palma, exalta e glorifica a Deus nessa noite. Voltando para o texto, a promessa que Deus fez para Abraão é que iria multiplicar a sua semente, por Deus ter aprovado a sua fé. A nossa fé tem que ser aprovada, irmão, diante de Deus com as nossas obras. É diante de Deus com as nossas obras que a nossa fé é aprovada. Então Deus levanta ali Moisés como libertador de Israel para ir lá no Egito.
para libertar o povo da escravidão. Sabemos, meus irmãos, que o Egito, simbologicamente, lá tinha vários e vários deuses. Para quem não sabe, louvado seja Deus, o tempo que Israel passou lá no Egito foram 430 anos. Pastor, mas que negócio é esse? Onde é que está escrito? A Bíblia diz, meus irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 40 e 41. Você pode conferir lá que você vai ver. Quando o povo de Israel passa 430 anos, podemos analisar, meus irmãos, que é muito tempo. O povo já estava acostumado, meu irmão, com a liturgia de culto, que eles adoravam as imagens de escultura, eles adoravam os seus dogmas. Eles tinham, meus irmãos, louvado seja Deus, aprendido várias e várias tradições. Então ali, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sabia que ia ter muito trabalho para arrancar Israel do Egito, para trabalhar na sua vida, para trabalhar na sua mente, para trabalhar no seu coração, para arrancar tudo aquilo que o maligno inimigo tinha implantado, meus irmãos, para as falsas doutrinas, para as falsas palavras, para aquilo que eles tinham aprendido no Egito. Então, meus irmãos, eu entendo na Bíblia que nós temos que entender que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso viverá o homem. Eu começo a entender pela direção da Bíblia que toda direção, que toda atitude que nós devemos tomar tem que ser pela direção de Deus, porque se nós tomarmos a direção pela nossa vontade, pela vontade humana, nós vamos lá na frente se arrebentar, porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável diante aos seus olhos, e quem quer bater palma exalta e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Então entenda, irmão, que Deus sabia que ia ter um trabalho muito grande. E vemos aqui que nesse texto, Deus, ele traz à memória de Israel a sua trajetória. Deus, ele traz e refresca a mente de Israel a sua caminhada. Ou você pensa que é fácil? Ah, pastor, mas não é pecado não eu me lembrar das coisas que eu pratiquei no passado. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que lá em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, é verdade. Não é pecado você lembrar de onde Deus lhe tirou, não, irmão. É pecado você desejar e querer voltar para lá. Era isso que Israel pretendia, irmãos. É por isso que a Bíblia, ela é verdadeira. Quando ela diz aqui no versículo de número 2, do capítulo 8 de Deuteronômio: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. A Bíblia é bem clara, meus irmãos. Quando o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, ele diz que enganoso é o coração do homem, perverso mais do que todas as coisas. Ele deixa aqui uma advertência para mim, uma advertência para você. Nunca se confie na força do seu braço. Nunca se confie no desejo do seu coração. Nunca se confie nos seus desejos, nas suas vontades. Mas se nós temos que confiar, é na direção dele, é na vontade dele, que é pura e perfeita para as nossas vidas. E quem crê, exalta, glorifica o nome de Jesus. Então eu vejo aqui, meus irmãos, que no versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias, que ele esquadrinha os corações e prova os pensamentos, e dá a cada um segundo as suas obras, segundo as suas condutas, segundo as suas práticas, diz a Bíblia. Então era necessário, olha para cá, era necessário Deus provar Israel. É necessário Deus provar a tua vida, meu irmão. É necessário Deus provar a tua vida, minha irmã. Porque se Deus não provar a tua fé, porque Deus se não provar a tua prática, porque se Deus verdadeiramente não trazer a minha memória
tua memória da onde Ele nos tirou e aonde nós estamos, nós vamos enfraquecer, nós vamos abandonar, nós vamos querer voltar atrás. Quem crê exalta, bota a palma, exalta o nome dele nessa noite. Aleluia! Então era necessário Deus trazer a lembrança e a memória de Israel. Você já parou para imaginar onde foi que Deus te tirou? Onde é que você está hoje? O que Deus tem feito na tua vida? Era isso que Deus estava provando para eles e mostrando para eles, irmão. Sabe para quê? Para eles não querer voltar atrás. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, viu? A prova ela pode estar grande, meu irmão. Você sabe por que muitas vezes você quer voltar atrás? Porque você não quer se humilhar, porque você não quer se submeter à vontade de Deus. Então Israel, eles queriam voltar para o Egito. Depois de Deus ter derramado 10 pragas no Egito, ter usado Moisés para tirar o povo daquela escravidão, e olha que passaram 430 anos, meus irmãos. O povo ainda de coração duro. Era necessário Israel ter um novo nascimento, um novo conhecimento, deixar a palavra de Deus falar o seu coração e transformar o seu coração. Podemos ver, meus irmãos, que se nós formos lá em Êxodo capítulo 16, versículo de número 2, você vai ver que Israel, eles começam a murmurar contra Moisés e começam a dizer: olha, Moisés, nós estamos se lembrando aqui da fartura e das panelas de carne, viu? Que nós comíamos lá no Egito, viu? Tu nos tiraste de lá para nos trazer para cá, para esse deserto, para nós morrer de fome. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, meu irmão. Deus está aqui falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Agradeça a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida, pelo que Deus tem feito na tua casa, pelo que Deus tem feito no teu lar, pela porta de trabalho que Deus te deu. Deus, Ele traz a nossa memória, irmãos, as nossas práticas passadas. Não é para nos envergonhar, é para nós cada dia mais se fortalecer na presença de Deus e não querer voltar lá para o Egito, não querer voltar para a Babilônia. Então podemos ver, meus irmãos, que o povo, eles não estavam agradados com o Senhor. Então eles começaram a murmurar e dizendo para Moisés: foi para isso que tu nos trouxe, para nós morrermos aqui? Melhor que nós tivéssemos ficado lá no Egito. Lá tinha fartura, lá tinha abundância. Então, irmãos, Deus começou a entender que o coração de Israel precisava de uma transformação. Tem pessoas nessa noite aqui que precisam do seu coração ser transformado. Tem pessoas aqui que você precisa abrir seu coração para que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar na tua vida, para que ele possa mudar as suas práticas, para que ele possa mudar a tua conduta, trazer você mais para a presença dele, aumentar a tua fé, dar uma injeção de ânimo e colocar você verdadeiramente no lugar da promessa que ele prometeu a Abraão. Aleluia! Então eu vejo, meus irmãos, que é necessário nós se submetermos à vontade de Deus. Entenda uma coisa, que nunca Deus ele vai querer o mal para você, que nunca Deus ele vai querer o mal para mim.
somos nós mesmos que trazemos as consequências para as nossas vidas, por não querermos aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós venhamos obedecer os seus mandamentos. A vontade de Deus é que nós venhamos obedecer os seus estatutos. A vontade de Deus, meus irmãos, é que nós venhamos santificar as nossas vidas. A vontade de Deus, ela é boa e é perfeita e é agradável diante dos seus olhos, e quem crê exalta o nome do Senhor Jesus. Então era necessário Deus provar, irmão, o coração daquele povo. Como Deus, ele prova o meu coração e prova o seu coração. É por isso que muitas vezes é necessário, olhar para cá, Deus permitir nós passarmos por humilhação. Eu já vi certo tipo de pregador subir no altar e dizer que Deus não humilha ninguém. Você já ouviu isso? Isso é heresia, viu? Viu? Pregador que dizer que Deus não humilha ninguém. Deus permite ele ser humilhado para ele ser exaltado. Tem resposta da Bíblia, pastor? Tem. Mateus capítulo 23, versículo 12. Aquele que se humilha, Deus exalta. Mas o que se exalta, Deus abate. Então era necessário Deus humilhar Israel para provar o seu coração. Porque o nosso coração, meus irmãos, como um provérbio popular aqui lá fora, é uma terra que ninguém anda, só Deus. É Deus que conhece o nosso coração. Ele esquadrinha, Ele conhece as intenções. Mas para isso Ele tem que provar o nosso coração. Sabe para quê? Para Ele dar o diagnóstico certo, irmão. Para Ele mudar a nossa conduta, a direção da nossa vida. Assim nós aceite a vontade de Deus. É por isso que não tem coração duro, irmão. Que Deus não trabalha de um jeito ou de outro. Deus, ele vai esmiuçar. Ou a pessoa vem pela vontade de Deus, ou então a pessoa vem debaixo do cajado. A pessoa vem de base da marreta. A pessoa vem na base do machado. Porque ele é o machado que esmiuça a pedra. Louvado seja Deus. Então Deus permitiu Israel passar por perseguição, permitiu Israel passar por aflição, permitiu Israel passar até por fome, meus irmãos. Sabe para quê? Para mostrar para Israel que eles tinham que se voltar para Deus. Eu começo a entender pela direção da Bíblia que às vezes quando as coisas estão dando errado na nossa vida, às vezes a pessoa não tem direção de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem por ninguém é discernido. Às vezes se levanta uma luta contra a nossa vida, aí a pessoa diz, é o diabo, é Satanás que está pelejando. Sabemos que o diabo ele peleja, irmão, contra a nossa vida. Agora temos que ter a direção do Espírito Santo para saber se é Deus que está permitindo nós passarmos aquilo, se é Deus que está te provando a tua fé. Porque se Deus estiver provando a tua fé, meu irmão, pode se preparar, viu? Que enquanto você não se submeter à vontade do Espírito Santo, a luta ela não vai passar. A luta ela não vai cessar, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é transformar a tua vida, é mudar o teu caráter, é mudar a tua conduta e te dar verdadeiramente uma renovação do seu espírito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, sabendo que Israel estava com 430 anos, irmão, naquele deserto, diante do homem era impossível Israel ser transformado. Mas diante de Deus, olha, não tem causa impossível para o Senhor não, viu, irmão? Aquilo que é impossível para mim
Aquilo que é impossível para você, irmão André, é possível para Ele. Muitas vezes nós vemos os nossos familiares na prostituição, vemos os nossos familiares na droga, vemos nossos familiares na bebedice, vemos nossos familiares no pecado, e até mesmo muitas vezes nós não damos mais crédito. Então aquele tempo, deixa assim, a nossa fé oscila. Não, para isso aí não tem mais jeito não. Eu já vi sair muito isso da boca de cristão, irmão. Esse aí não tem mais jeito. Uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão. Aquilo que é impossível para o homem, é Ele quem faz. A porta que tu não pode abrir, Ele abre. A transformação que tu não pode fazer, Ele transforma. A mudança que eu e você não fazemos, Ele pode fazer. Mas para isso, todos têm que crer na palavra do Senhor. Bata palma e dê glória e exalta o nome de Jesus. Então a vontade de Deus era que Israel se submetesse à sua vontade, da sua palavra. Porque quando nós começamos, irmãos, a colocar a nossa vida diante da palavra de Deus, da forma que Deus quer, começamos a ver, meus irmãos, que começa a haver mudança na nossa vida. Muitas das vezes, louvado seja Deus, nós queremos que as coisas aconteçam da nossa forma, que as coisas venham acontecer do nosso jeito, mas não é por aí, meus irmãos. É pela vontade dEle. As coisas só acontecem, irmão, na nossa vida, coisas boas, se nós se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, meus irmãos, é de nos abençoar, é de mudar a nossa vida, como Deus queria fazer com Israel. Deus queria mudar o cativeiro de Israel, tirando eles daquele Egito e conduzindo eles à terra de Canaã, a terra das suas peregrinações. O problema, irmãos, é que muitos não querem se submeter à vontade dele. O problema é que muitos não querem ser submissos à palavra dele. O problema é que muitos, meus irmãos, não querem se colocar na posição dele. E aí nós começamos a criar um combate contra a vontade de Deus. E quando nós começamos a lutar contra a vontade de Deus, as coisas começam a se arruinar na nossa vida. Porque nós temos que entender, irmãos, que se Deus tem obra na nossa vida, que se Deus tem plano e projeto na nossa vida, se nós endurecermos o coração, nós podemos se preparar, porque o Espírito de Deus, Ele vai pelejar contra as nossas más práticas, contra as nossas más obras, para querer nos moldar, nos transformar, nos livrar da condenação e nos guiar pelas veredas da justiça. E quem crê exalta, glorifica o nome do Senhor. Então Israel não queria se submeter. Então foi necessário Deus trazer a memória de Israel, para que eles viessem entender, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso viverá o homem. O que eu acho mais interessante, irmãos, é que Deus, Ele tem um cuidado tão grande com as nossas vidas, e muitas vezes nós desprezamos a vontade de Deus. Vemos aqui que na travessia que Israel, naquela jornada, que Israel saiu do Egito para o destino, a terra das suas peregrinações, Canaã,
Deus poderia muito bem ter tirado o povo e ter levado o povo pelo caminho da terra dos filisteus. Mas Deus não levou, sabe por quê? Porque na hora que o povo passasse pela terra dos filisteus, os povos ali estavam despreparados. Quando eles vissem os filisteus, eles queriam voltar para o Egito de volta. Por quê? Porque eles estavam despreparados. Eles não iam poder enfrentar uma guerra, eles estavam despreparados. Então Deus, como é sábio, irmãos, Deus, como é conhecedor de todas as coisas, Deus leva Israel para o caminho do Mar Vermelho. Porque diante daquele mar, meus irmãos, era onde Israel ia contemplar as coisas que eles não tinham ainda visto e ouvido. Era ali onde Deus, meus irmãos, ia implantar a fé no coração de Israel. Quando Israel começasse a ver, meus irmãos, os milagres, prodígios de Deus, que para eles muitos não foi necessário quando Deus mandou aquelas 10 pragas no Egito. Porque, irmãos, nós temos que entender que o nosso adversário, ele luta todos os dias contra a nossa vida, para querer barrar nossa fé, para querer que nós não venhamos a acreditar na palavra de Deus. Podemos ver, meus irmãos, se nós não aplicarmos a nossa vida e o nosso coração na Bíblia, nós ficamos fracos. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o alimento espiritual para a nossa vida. A Bíblia é o alimento espiritual para a nossa alma. E se nós não colocarmos a nossa vida diante desse alimento, se todo dia nós não gerimos esse alimento, se todo dia nós não se alimentarmos com esse alimento, nós vamos ficar frágil, nós vamos ficar debilitados, e nós verdadeiramente vamos querer recuar da peleja e da batalha. Quando crê, exalta, bata palma em nome de Jesus. Então Deus leva o povo para o caminho do Mar Vermelho, para que diante daquele mar Deus iria trabalhar para colocar fé no coração. A Bíblia, ela é bem clara em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então era necessário Israel ver os sinais, irmãos, para que eles viessem se espantar e viessem ter o temor no seu coração. Através dos sinais de Deus, Israel ia começar, meus irmãos, a entender qual era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas. Então, quando Deus leva o povo para diante daquele mar, meus irmãos, e ali a Bíblia vai dizer bem claro que Deus ali endurece o coração de Faraó. Faraó, quando se desperta do sono, ele vem de contra Israel. Entenda uma coisa, meus irmãos, que o nosso trabalho na mão do Senhor, na obra de Deus, não é em vão. Os 430 anos que Israel passou no Egito, quando saíram de lá, não saíram com a mão abanando. Deus ali deixou Israel farto. Israel trouxe ouro, trouxe prata, trouxe mantimento, trouxe animais. Israel foi recompensado por Deus pelo trabalho que eles tinham feito no Egito. Então eu começo a entender, meus irmãos, que ali quando Faraó desperta no seu sono, então ali vai de encontro a Israel. Israel está diante do Mar Vermelho. Então quando Israel, eles olham para trás, eles começam a ver Faraó, seus cavaleiros, seus exércitos. Creio eu que Israel fica atemorizado. Israel começa, meus irmãos, a clamar Moisés e dizer: olha, Moisés, Faraó está vindo ali. Foi por isso que tu nos tirou lá do Egito e nos trouxesse para cá, para nós morrermos aqui neste deserto. Então Moisés, irmão, como era um homem espiritual, como era um homem de Deus, um homem que andava pela direção
ação do Espírito Santo. Então ali ele vai clamar a Deus, e Deus fala ao coração de Moisés: o que é que tu tem na tua mão? Ah, Senhor, tenho aqui uma vara que o Senhor me deste, até mesmo a frente dos magos eu soltei e virou uma cobra. Então Deus diz: pega essa mesma vara, toca aí nessas águas, e tu vai ver o milagre acontecer hoje, Moisés. Eu começo a entender, meus irmãos, que aquela vara, ela significa duas coisas. Primeiro, meus irmãos, a fé que nós temos que ter em Deus, e segundo, a autoridade do Espírito Santo. Se nós não tivermos fé, meus irmãos, para agradar a Deus, não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Então é necessário nós verdadeiramente acreditar no Senhor e dar lugar ao seu Espírito para Ele fazer a obra da nossa vida. Quem quer vai planejar agora? Temos que saber aplicar a nossa fé, irmão. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor de cabeça e diz: eu vou ali consultar um profeta. Eu vou lá, o profeta vai orar e a dor de cabeça vai embora. Esse crente nunca teve fé. Será que Deus soube a oração dele, a sua ele não vai ouvir, não? Ou nunca teve fé, ou nunca leu a Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que pedires em oração, crendo, receberão. O problema hoje é que as pessoas vão em busca de consultar profeta, larga a direção da palavra e aplica mais a sua fé no homem. Era dessa forma que Israel estava crendo. É tanto que isso, várias e várias vezes eles quiseram voltar para o Egito. Entenda uma coisa, irmão, que Deus ele só vai saber que tu é crente, que tu é servo de Deus, é na hora da luta. Louvar a Deus com o bolso cheio é fácil, viu? Louvar a Deus com fartura em casa é fácil. Eu quero ver você louvar a Deus no deserto, como João Batista batizava. Eu quero ver você agradecer a Deus e louvar a Deus como o homem ali estava só gemendo, nem palavra saía mais da sua boca, mas ela gemia e acreditava na vontade perfeita de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Eu vim nessa noite aqui, irmão, por intermédio do Espírito Santo, para dizer para você que quando você estiver passando pela luta e pela peleja, você não crê na oração de ninguém, não creia na sua oração, porque a maior situação que você esteja passando é circunstância. Se você dobrar o seu joelho, Ele vai te ouvir. Vai ouvir a tua oração. Eu vejo aqui diante da revelação da Bíblia, diante de Deus, aqui causas para ser resolvidas, viu? O problema, sabe o que é, irmãos? É que a pessoa não quer se submeter à vontade de Deus, quer que Deus trabalhe ao seu favor, mas não quer aplicar o seu coração na presença dele. Não seja como Tomé, irmão. A fé ela só é uma fé viva quando tem atitude de buscar a presença de Deus, e quem crê, bata palma e glorifica. Porque se nós nunca entendermos qual é a vontade de Deus, Ele não vai ouvir as nossas orações. Então é necessário que nós venhamos se aproximar de Deus e crer que Ele existe, olha para cá, e que Ele é galardoador. Ou você nunca leu a Bíblia? Daqueles que o buscam. Não é para buscar o profeta, não
é para ir em busca de revelação, não, é para buscar a Bíblia. É a Bíblia que tem milagre para a tua vida, minha irmã. É a Bíblia que tem promessa para a tua vida, meu irmão. É o Espírito Santo que nessa noite ele está aqui para resolver as tuas causas. Glorifica e exalta o nome de Jesus. Então era necessário Israel ter um novo nascimento. Porque quando nós temos um novo nascimento, irmãos, nós começamos a entender com os outros olhos, com os olhos espirituais, qual é a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida. É aí onde nós vamos ter a direção do Espírito Santo. Temos que muitas pessoas estão cegas espiritualmente, porque o nosso adversário ele é arquiteto para isso. Ele é malicioso para isso. Ele segue o entendimento do homem. Isso é bíblico, pastor? É. Segundo Coríntios 4:4, a Bíblia diz que os deuses desse século cegou o entendimento da humanidade, para que a luz do Evangelho ela não venha resplandecer. Olha para cá. O adversário das nossas vidas, Satanás, ele quer que o homem enxergue a prostituição, ele quer que o homem enxergue o adultério, ele quer que o homem enxergue a vaidade, ele quer que o homem enxergue todo tipo de imoralidade. Louvado seja Deus. Ele só não quer que o homem enxergue a Bíblia, porque a Bíblia diz lá em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8, versículo 36, mais embaixo ele diz: porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo, meus irmãos, ele quer que nós sejamos cavalo, que nós sejamos escravos. É por isso que nós temos que entender qual é a vontade de Deus em nossa vida. Faça palma, exalta e glorifica a Deus. Então é necessário nós sabemos qual é a vontade de Deus na nossa vida. Nós pararmos, irmãos, para meditar e entender qual foi o propósito que Deus nos tirou lá do Egito. Você sabe por que foi que Deus tirou você lá do Egito? Sabe? Você sabe? Tem pessoas que não entendem ainda. A vontade de Deus tirar Israel do Egito, sabe o que era, irmão? Para colocar Israel em uma terra prometida de fartura e de abundância. Olha para cá. Simbologicamente não tem nada a ver com coisa terrena, viu? Isso aí simbologicamente nós trazemos para dentro da Bíblia. A nossa peregrinação aqui na terra é para nós ir para Canaã, ó, celestial, viu? A nossa trajetória aqui na terra é preparar a nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, é aplicarmos o nosso coração e nunca se apartarmos da vontade de Deus. Porque aqui nesse texto ele vai dizer, ele fala aqui, louvado seja Deus, no versículo de número 12: para que porventura, havendo tu comido e estado farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar quanto tu tens, não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O problema é que tem pessoas, irmãos, que não estão preparadas ainda para ser abençoadas por Deus, e muitas vezes ficam insistindo. Você sabe disso? Aí quando Deus vai dar, a pessoa vai, ó, esquece da promessa de Deus. Entendeu, irmãos? É por isso que Deus ele prova o nosso coração. É por isso que a trajetória de Israel, irmãos, do Egito para Canaã, era uma preparação. Da mesma forma que a nossa vida, irmão, até a vida de Cristo, até nós subirmos lá para Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. Todos os dias Deus ele vai provar a nossa fé, irmão, o nosso coração, para saber se verdadeiramente
nós estamos preparados para receber as bênçãos de Deus. E quem quer bater palma, exalta e glorifica a Deus. Amém, meus irmãos?